Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos arteiras e arteiras. No vídeo de hoje vou te mostrar a técnica de pintura com rolinho e pincel na pintura abstrata. Então assista esse vídeo até o final para saber todos os detalhes de como se divertir e relaxar brincando com as cores e formas e ainda criar um belo quadro abstrato. Caso você não me conheça ainda, eu sou a Belle e eu criei o Cores Brincantes para mostrar como é possível se divertir pintando quadros abstratos. Então, se você tem interesse por esse tema, me siga nas redes sociais para receber os conteúdos meus semanalmente. Vou falar de forma resumida sobre o conteúdo que ensinarei nesse vídeo. Eu dividi essa pintura em 4 etapas para ficar mais fácil a compreensão. Essas etapas são: primeiro, iniciar o preenchimento da tela usando um rolinho para criar faixas de cores diferentes no mesmo sentido. Depois, a segunda etapa é continuar criando faixas diferentes, de diferentes cores e com rolinho, porém em outro sentido, mas que sejam harmônicas com as faixas que você criou inicialmente. Na etapa 3, você realçará as cores e as formas usando o preto e o branco com o rolinho. E na 4ª etapa, você continuará esse realce através do pincel. E além disso, no final do vídeo, eu passarei informações adicionais bastante úteis para usar o rolinho com sucesso. Então, não deixe de assistir tudo. Vamos então pôr a mão na massa, querida arteira, arteiro. Nossa primeira ação é fazer faixas com cores diferentes. Então você pode começar com uma faixa menor preta, seguida de uma vermelha um pouco maior, depois uma amarela um pouco maior que a vermelha, uma branca e finalizar com uma azul. No caso, eu fiz essas faixas na horizontal em paralelo. Você pode escolher qualquer uma das posições do quadro. E não necessariamente essa sequência de cores. Tá? Eu vou sempre usar essa sequência de cores por uma questão didática, ok? Então, esse primeiro passo, bem simples. Questão do rolinho, como você pode ver, eu tento igualar, né? Sempre com a tinta com pouco umidade, mas não pode estar muito carregada de tinta. Aí, conforme você vai passando o rolinho, você vai deixando mais uniforme, se for essa a tua intenção. Nessa segunda etapa, quando eu virei o quadro, considerar agora uma segunda etapa, você pode perceber que eu estou recomeçando a realizar as faixas e estou fazendo faixas um pouco maiores, tanto é que o meu preto virou um quadrado, a primeira faixa, né? Olha lá que aconteceu um acidentezinho, né? Mas em abstrato, nós sempre aproveitamos os acidentes. É uma alegria ter um acidente, na verdade, porque a gente usa a nossa criatividade para incorporar na tela e às vezes até descobrimos alguns efeitos bem legais, bem interessantes a partir de simples acidentes. Aí eu estou esmaecendo com um pano úmido, que é um recurso muito legal que você pode usar em qualquer momento. Ou
Como você vai ver mais para o final desse vídeo, o esmaecimento pode ser... O esmaecimento é criar uma transparência, tá? No caso, pode ser feito com tinta branca ou retirada de tinta. Então, continuando a realização dessa segunda sequência de faixas, né? O preto inicial, vermelho, amarelo, e vai finalizar com a faixa maior, que é a azul. Não, ainda tem o branco. Essa daí, como as faixas ficaram muito grandes, não deu para pôr a última, que é a azul. Finalizou com um branco. Inclusive a última faixa ficou só pela metade, né? A faixa branca, porque as faixas estavam bem avantajadas. Aí eu virei o quadro e agora optei por fazer faixas menores de todas as que eu já vinha fazendo antes. Então começa novamente com preto, ficou um quadradinho preto, seguido de uma faixa vermelha um pouco maior, depois a faixa em sequência do vermelho, sempre em paralelo, né? Uma faixa que vai ser da cor amarela. Você está observando que as faixas, conforme a gente vai fazendo a sequência de faixas ao virar o quadro, as cores vão se sobrepondo, e na verdade, esse o objetivo que eu queria experienciar realizando esse quadro. Cores, transparências de cores, uma influenciando a outra para fazer um pupurri de cores. Então, nessa sequência de faixas que são menores, vai dar para encaixar todas as faixas, terminando no azul, que é a faixa maior. Então observe que sobrou uma região que não tem faixa nenhuma, que é o branco ainda original da tela. Então eu vou finalizar as faixas tampando o último espaço que eu tenho ainda de tela em branco. Nessa última faixa, sequência de faixa, o preto, a primeira faixa coincide com a primeira faixa da sequência de faixas anteriores. Então o meu quadrado de preto foi em cima do quadrado de preto anterior. Agora o vermelho, a faixa vermelha um pouco maior que o preto, e vem com a sequência depois do vermelho a faixa amarela um pouco maior. No meu caso, eu tinha pouca disposição de rolinhos que estavam limpos, para não demorar tanto. Eu optei por fazer a faixa amarela com pincel e a faixa branca também com pincel. Você pode fazer o mesmo também, tanto rolinho como pincel, mas a ideia aqui é a gente aprender a manipular os rolinhos, e a maior parte do quadro é realizado com rolinho, como você pode estar observando. Então, agora a gente vai para a última etapa, que é o quarto passo, que vai ser dar relevo às figuras criadas pelas cores das faixas sobrepostas. Então você está vendo que eu estou esmaecendo com branco. Eu vou usar então a tinta branca e a tinta preta para dar alguns volumes e escolher alguns pontos que achar necessário para passar os traços em preto.
E esse é o nosso resultado final, arteiras e arteiras. Agora, a dica importante. Para manipular o rolinho com tinta, você deve espalhar bem a tinta pela bandeja branca e adicionar um pouquinho de água até obter uma consistência de creme, ou seja, nem muito mole, nem muito duro. Passe o rolinho na tinta até observar que a tinta esteja distribuída por igual em toda a superfície da espuma do rolinho. Você pode testar isso passando o rolinho em um papel em branco. Observe se a tinta está muito seca ou muito aguada, ou ainda se ela não ficou bem mal distribuída na espuma. Caso ocorra isso, volte a umedecer a tinta ou acrescente mais tinta na bandeja ou ainda manipule mais o rolinho sobre a tinta. E você pode perguntar também sobre o uso do pincel. Nesse caso, eu recomendo você a assistir outros 2 vídeos que eu fiz anteriormente. Os nomes deles são Como se pintar um quadro abstrato com tinta acrílica e o outro se chama Como pintar um quadro abstrato com espátula e pincel. Eu deixarei os links para esses e outros vídeos na descrição desse vídeo. Ou você poderá encontrá-los no meu canal do YouTube Cores Brincantes. Enfim, dê o seu like nesse vídeo e o divulgue para seus contatos que gostem desse tema. Espero que coloquem em prática, mesmo que seja apenas experienciando com cartolina branca e tintas que tiver em sua casa. Mande seus comentários. Tenho muitos temas sobre abstratos que ainda abordarei nos próximos vídeos. Então, até o próximo.